De volta ao terceiro e último bloco do Fale Mais Sobre Isso dessa semana, discutindo perda auditiva e problemas relacionados à audição, como zumbidos, ruídos, e falando inclusive sobre a história, né, dessa grande preocupação humana, que é a manutenção da audição, né? Citamos um site que você pode conhecer, museudoaparelhoauditivo.com.br, que tem uma história desses aparelhos. Isso. E por que essa preocupação com a audição? Porque a perda de audição significa quase sempre perda do poder de comunicação, né? Isso. E dentro de casa é um problema quando isso acontece. Sim, a qualidade de vida do paciente com perda auditiva, ela é alterada. Por quê? Dentro da própria casa, às vezes uma conversa que a pessoa não consegue captar exatamente aquilo que foi dito, uma mensagem da esposa, do esposo, do filho, da avó. Então, isso gera discussões, vai gerar desentendimentos, e aquela pessoa que tem a perda auditiva, ela vai se retrair. Ao Sim. invés de perguntar novamente o que a pessoa disse. Vai se isolando, né? Vai se isolando. Cai a autoestima. Sim, a autoestima, a pessoa pode entrar em depressão, estados depressivos, justamente por causa da perda auditiva. E isso também acontece na sociedade. Aquela pessoa vai se isolar, ela não vai sair para um momento de lazer, vai evitar sair, ir ao supermercado, fazer uma compra, devido a essa dificuldade de comunicação. E é por isso que eu fiz questão de trazer a Lucimara aqui, que é fonoaudióloga, para discutir esse assunto, para falar sobre essa problemática da perda de audição, que é uma perda de potencial de comunicação, para falar também sobre o Museu do Aparelho Auditivo e chamar atenção para isso. Não vamos esperar 2060, né, Lucimara? Com certeza. Quando vai ter triplicado o número de surdos por causa da cultura do fone de ouvido do último volume hoje. Isso, exatamente. E vamos tentar conscientizar a sociedade o mais cedo possível, né? Exatamente. É importante essa conscientização. Não é proibido o uso, mas o uso moderado. Ideal, nunca se use fone de ouvido, para quem gosta, mais que a metade do volume máximo do aparelho. Então, sempre até a metade, no máximo. No máximo. E a exposição também, ela não pode ter uma duração superior a 2 horas seguidas. Quem nunca foi, deve ter acontecido com você já. Você vai na balada, chega em casa, seu ouvido tá reproduzindo os mesmos sons que você ouviu, tá com um zumbido, sempre, verdade? Acontece. Então. Eu me lembro da minha adolescência, quando eu frequentava, sim. Então, geralmente, isso aí é uma perda auditiva temporária. Por quê? Seu ouvido trabalhou tanto ali, ele recebeu tanto som em alta frequência, que ele entrou no estado de hipoacusia, que é quando ele diminui a quantidade de som que ele quer ouvir. E devido ao excesso de estímulo, ele vai chegar em casa, quando você cessar o barulho, ele vai continuar produzindo aquele barulho, que é o zumbido temporário. Aí você dorme 4, 5 horas, melhora. Mas é uma lesão no seu córtex cerebral que está dentro da cóclea, que é uma das partes do nosso ouvido. Ok, mas eu quero que você também conte ao telespectador uma outra, porque isso é utilidade pública. Sim. Você estava falando, por exemplo, só para você perceber, telespectador, como que às vezes nós inocentemente vivemos situações e depois vamos colher os frutos, Exatamente. né? Os prejuízos futuramente. Por exemplo, o caso dos caminhoneiros. Me conta aí, conta pessoal, o que é muito comum acontecer com o caminhoneiro. É muito comum a perda auditiva. Por quê? O barulho do motor em si é um ruído mais forte. Além do ruído do motor, nós temos a questão da janela, que sempre vai aberta para ventilação, que são as máquinas que não são compostas ainda com ar-condicionado. Sim. E às vezes, alguns caminhoneiros preferem o ar natural. Mas no momento em que esse ar está passando em alta velocidade, ele produz um impacto muito grande que vai diretamente no seu ouvido. Então, ao longo de anos viajando, janela aberta, porque o calor ninguém aguenta nesse nosso maravilhoso país tropical. Exatamente. Mas aquele vento... Aquele vento, aquela pressão que causa um efeito sonoro no ouvido, ele vai causar uma perda auditiva. Essa perda auditiva, ela não tem reversão.
De 100% das perdas auditivas, apenas 95%, 96% vai ter uma melhora dos limiares auditivos. Jamais, raríssimos os casos que há uma regressão e que essa perda auditiva se normalize. E numa situação assim de trabalho, né, e cotidiana, de estar dirigindo e de repente não sabendo, como eu também não sabia, dessa possibilidade de prejuízo futuro, né? Imagina quantas outras situações. Sim. A questão é a orientação. É o que a gente visamos, né? E eu espero que o Fale Mais Sobre Isso, enquanto programa voltado à saúde, esteja cumprindo esse papel em toda a sociedade. Com certeza. Agora, Lucimar, estamos encaminhando para o final do terceiro bloco, final do programa. Me fala, existe muito preconceito em relação aos aparelhos, porque tinha aqueles aparelhos grandes do século XVI, mas no início do século também tinha alguns grandes ainda, mas hoje são minúsculos, tecnologia avançada. Sim, existe ainda o preconceito, tá? Hoje, os aparelhos auditivos têm um design muito moderno e que às vezes os jovens adoram. Os jovens que precisam, porque vem com cor, vem com desenho. E mesmo para aqueles que não querem usar, existem aparelhos muito discretos que podem ser inseridos apenas no canal auditivo. Às vezes apenas um fiozinho que vai passar por fora da orelha e o aparelho minúsculo, bem pequenininho, praticamente imperceptível, atrás, né? Praticamente imperceptível. Que vai proporcionar uma melhoria na audição e repercutir positivamente na família, nas relações pessoais, profissionais. Isso, exatamente. A qualidade de vida, nós queremos devolver a qualidade de vida e o prazer de vida desse paciente. Mais uma coisa que a gente tem que comentar também, a acessibilidade do tratamento e dos aparelhos. Hoje, nós, do Direito de Ouvir, nós oferecemos a consulta grátis, o exame de audiometria, que é o exame feito para medir os limiares auditivos, tá? Esse exame é gratuito também. O único custo que o paciente vai ter é a aquisição do aparelho auditivo. E nós facilitamos a forma de pagamento também. Porque nós entendemos que hoje, com a crise mundial, todas as pessoas, infelizmente, sofrem com isso também. E é preciso criar mecanismos de favorecimento do acesso. Com certeza, né? Nós facilitamos o acesso do paciente à sua qualidade de vida. Nós não vendemos o aparelho em si, nós queremos a qualidade de vida, nós queremos o conforto desse paciente, nós queremos o prazer do lazer, o prazer do dia a dia, o prazer de conviver com outras pessoas, assim. Você tirou as palavras da minha boca. O prazer de conviver com outras pessoas e continuar as ouvindo e dialogando normalmente com elas. Isso, né? Porque muitas pessoas, elas se retraem com a perda auditiva. Então, você conversa, ela vai falar, quando é não a resposta. Ou então ele vai fingir que não ouviu e vai... Mecanismos, né, que as pessoas vão desenvolvendo para poder continuar. Exatamente. E nessa questão ele vai se retrair e vai se eliminar da sociedade. E nós queremos que esse indivíduo esteja na sociedade, o nosso paciente, com uma vivência normal. Ótimo. Digamos assim. Eu agradeço a sua participação. Quero que você deixe um telefone que as pessoas podem entrar em contato com você caso sintam essa necessidade, né? Sim. O telefone de contato é o 3235-2279. Ótimo. Tá? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço também a sua audiência e te convido a conhecer o nosso site, o falemaisobreisso.com.br, onde você encontra mais dicas sobre saúde e uma lista de profissionais, principalmente da saúde mental. Até o nosso próximo programa, falando ainda mais sobre saúde. Um abraço. Um oferecimento R. Bertolini Marketing.